Gente querida, é segunda-feira, a última segunda-feira do mês de abril em 2025 e que privilégio, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. Eu trouxe um chimarrão para aquecer esse nosso encontro outonal e principalmente para que vocês se sintam acolhidos sempre no nosso processo que é de diálogo aqui, desta palavra tão importante sobre a qual tem de se fazer a nossa construção de cidadania e conteúdos e conhecimentos, né? Então, tudo isso, gente, sempre feito com maior respeito, carinho, cuidado e dedicação, com uma curadoria especial aí, pensando nos temas que são memoráveis e que carecem do nosso cuidado, que carecem da nossa reflexão, sempre respeitando o percurso já realizado e apontando possibilidades. Nesta semana não é diferente, gente. E nesta semana, principalmente, que a gente teve a impressão aí de ter vivido um ano de notícias, né? Eu tive essa impressão, imagino que você que está acompanhando aí também. E aí pensei num recorte importantíssimo para nós. Claro, aí você diz assim: é democrático e é atemporal, Cleusa? Sempre. Esses dois adjetivos nos acompanham sempre. Se eu não me inscrevi ainda ou não ativei as notificações, posso fazer isso? Deve fazer isso, porque o pão quentinho, o pão fresquinho está sempre garantido por aqui, gente. Também devo pensar em partilhar esse conteúdo com alguém para começar uma conversa ou para nutrir um diálogo? Com certeza, essa palavra fundamental em escuta ativa, em escuta atenta, pensando no que o outro tem a nos dizer, né? Então vamos juntos? Olha, fiz um recorte, gente, que pode ser sintetizado, pensei em sintetizar com a palavra idoso. E aí a gente vai desdobrar, trazer exemplificações e por que eu fiz esse recorte. Já te conto aí. Então, no nosso sumário, primeiro vamos com idosos. Segundo ponto, gente, vamos falar de arte, cultura, estreia de semana e vamos conversar sobre adjetivação em leitura crítica de arte e cultura? Olha, isso é um ensinamento que eu vou te convidar para compartilhar, viu? E é um ensinamento que eu sempre recebo também e vale a pena. Então vamos juntos. Primeiro recorte, gente, como não poderia deixar de ser, eu disse vamos sumarizá-lo aí e fazer esse ponto de partida com idosos, porque a gente tem muita coisa para conversar nesse sentido, né? A começar justamente pelas referências que têm sido feitas na última semana em razão da morte do Papa Francisco, pensando que há 12 anos ele foi um idoso de 74, 75 anos, que começava num novo trabalho, né? E que desafios são esses? E que desafios da longevidade têm se colocado continuamente, não só nesse recorte, pensando que, claro, pelo processo todo, inclusive, que a igreja faz, obviamente que um papa sempre será um idoso no recorte etário que temos hoje, né? Mas nesse sentido para as pessoas comuns, dizendo como é que essa nova idade ou essa nova faixa etária se coloca. E aqui, pessoal, quero aproveitar para dizer assim, olha, da produtividade, né? Num ano que é agora 2025, gente, que é tão importante, tão emblemático nesse sentido que o Brasil vai sediar a COP30 e dela, obviamente, falaremos, como já falamos anteriormente, mas falaremos com os propósitos, as participações, o que temos de desafios. E vamos rememorar também, gente, os 10 anos da encíclica Laudato Si, que foi essa primeira encíclica com 2 anos de papado que o Papa Francisco publicou, dizendo assim, olha, nós precisamos nos preocupar e agir em relação, ou movidos por essas preocupações, com a nossa casa comum. Nós precisamos nos preocupar e agir em relação ao meio ambiente. Era um período bastante insólito porque estava findando
o prazo aí do Protocolo de Kyoto, estabelecido pelo Protocolo de Kyoto, e ao mesmo tempo, naquele ano de 2015, havia a Conferência Paris 2015, lá em novembro. E nesse meio de ano, em 2015, o Papa publica Laudato Si, conclamando, convocando as autoridades mundiais a pensarem e agirem a esse respeito. Então, isso só para ficar numa das possibilidades de ensinamento, gente, que não tem a ver com religião ou religiosidade, mas tem a ver, como o próprio Papa Francisco dizia, com fazer todas as coisas com amor. Com o amor ser a força motriz de tudo, gente, que fazemos, que somos, como agimos, como nos transformamos, como estamos dispostos a ouvir o outro e a atendê-lo e acolhê-lo, né? Então, tudo isso tem a ver com ensinamentos que devem fazer parte do nosso mundo, do nosso cotidiano. E são ensinamentos, gente, que só a força da maturidade pode nos dar. Isso é verdade, maturidade e sabedoria podem se estabelecer ou se estabelecem como algo que a gente ganha com o passar do tempo, com, de fato, aquilo que a natureza prevê como amadurecimento. E quero aproveitar então fazendo esse recorte, pessoal, essa correlação, falando em idosos. Diz, Cleusa, que mais nós vamos falar de idosos aí? Bom, falei do Papa Francisco, quero falar, gente, desse ponto importantíssimo. Olha, é a utilidade pública que a gente faz por aqui também, né? Nós tivemos aí, na última semana, uma série de notícias sobre a deflagração de uma operação da Polícia Federal em relação a fraudes em pagamentos de aposentados, pensionistas do INSS. Porque para essa faixa etária, gente, é necessário sim que a gente exercite muito solidariedade intergeracional em relação a movimentações financeiras ou quaisquer movimentações que envolvam sua vida gerida no mundo virtual, né? Então, é claro, para quem tem 60 anos ou mais, em geral é muito mais difícil lidar com essas novidades de receber tudo automaticamente, de ter todas as informações relacionadas a pagamentos, a vida financeira, outras situações no universo virtual. Então, a gente exercitar solidariedade intergeracional, gente, é uma maneira muito produtiva que a gente ainda não enxergou, mas é muito produtiva de a gente ter uma sociedade mais desenvolvida, mais feliz, porque se a gente ajuda essa faixa etária com isso, com certeza eles nos retribuem não só em afeto, mas em divulgação de sabedoria e de experiências que fazem com que a gente possa aprender de maneira mais produtiva mesmo, né? E com afeto, inclusive com essa faixa etária. E mais ainda, quero aproveitar também para conversar sobre isso, gente, sobre essas necessidades inventivas que a gente tem de olhar para essa população, porque nós já tratamos aqui do recenseamento de 2022, que aponta esse crescimento que antes era só uma projeção dos livros de geografia, agora é um crescimento consolidado, comprovado. E aí tem a publicação recente, pessoal, de um livro da historiadora Mari Del Priore, uma historiadora brasileira, assim, ó, super necessária para vários momentos e vários assuntos que ela já trouxe, e esse sobre história da velhice no Brasil vale a pena. Eu andei lendo uns trechos, ainda não li por completo a obra, mas assim, o que mais foi me chamando a atenção sobre como nós víamos os idosos até o final do século XIX, quais são os desafios que nós temos como ponto de referência e também por que a Mari Del Priore resolveu escrever esse livro, né? Ela perdeu a mãe que era uma senhora idosa já centenária. A própria Mari Del Priore está na faixa etária que a gente tem como recorte no Brasil e no mundo, né, determinado isso pela OMS como faixa etária dos idosos, e aí ela começa a refletir sobre essas questões, mas não só no sentido afetivo, gente,
buscando documentos, como uma excelente historiadora deve fazer, né? Buscando documentos, referências e como isso foi se consolidando como uma visão que temos de quem é idoso no Brasil. Olha, altamente recomendo, gente, porque isso não só provoca em nós uma reflexão de solidariedade intergeracional, repito, reitero, apelo para isso, mas também nos traz essa possibilidade de intuir algumas coisas a nosso respeito. E por falar nisso, gente, intuição e o que dá certo e como é, quero partir para o nosso segundo recorte aqui, que eu falei que trataríamos um pouquinho sobre arte e cultura, mencionando outra figura célebre aí, brinquei ainda dizendo, olha, não é o argentino Messi, mas é o Messi do cinema que a gente pode falar, né? Que é o Ricardo Darín, gente. Ele deu uma entrevista longuíssima na semana passada, reproduzo aqui nos links para você, falando, longuíssima e cheia de conteúdo, mas daquelas que a gente quer assim que não terminasse mesmo, gostaria de ouvi-lo mais, né? E uma das frases destacadas aí que ele diz é que a crise de confiança é um dos maiores problemas da humanidade hoje. E isso dito em termos gerais, assim, para muitos temas que foram, vamos dizer, sumarizados aí na entrevista. Ele tem 68 anos e também está nessa faixa etária, pessoal, para interligar com o nosso primeiro tema aqui, de quem continua super produtivo, mas está nessa faixa etária considerada pela OMS como idosos, né? E haverá o lançamento de uma série chamada O Eternauta, é uma adaptação de HQs, 2 volumes ou 2 conjuntos, neste próximo dia 30. Tô deixando o link aí para você também. É uma relação, gente, meio distopia, fantasia, e ele faz uma reflexão dizendo assim, olha, as redes estão com os algoritmos, né, sendo aplicadas ou trazendo para nós uma espécie de radicalização de tudo. E aí ele diz por isso que ele quer ficar longe das redes sociais. E nessa série, quando a gente tem essa ideia meio distópica e meio fantasiosa, assim, de uma névoa que cai, que é tóxica, e daí alguém tem que fazer alguma coisa, isso tem um simbolismo muito metafórico, pensando no que a gente pode perceber, que névoa é essa que os algoritmos podem lançar sobre nós. Então, olha, é uma dica valiosa, digo eu. E uso esse adjetivo valioso ou valiosa, gente, de maneira muito consciente. E por que estou falando isso com você? Porque eu estou deixando aqui um link também, que é uma reflexão bárbara. Também uso esse adjetivo com consciência, sobre o quanto a crítica rasa, crítica literária ou cinematográfica rasa, coloca a gente sempre em contato com os mesmos adjetivos que o texto diz, nos põe aí numa zona cinzenta, que a gente nem sabe se a pessoa leu de fato, assistiu de fato, ou se ela está só copiando, como se fosse uma chat GPTice, né? Própria, humana, que fosse só colar um novo conteúdo com base ou relacionado esse conteúdo aos mesmos adjetivos. Gente, usar adjetivos de maneira consciente e sábia, como é bom. Uma vez o Ariano Suassuna pegou um exemplar de jornal numa palestra e falou assim, olha, aqui o jornal fez uma matéria tal sobre um músico e o chamou de genial. Ele falou, a gente tem que tomar muito cuidado com o desgaste dos adjetivos, tem que usar com consciência, né, gente? Porque ele disse, peraí, quando essa pessoa ou quando fizer aí um contato com Beethoven, vai chamar de quê, né? Então tem que tomar um cuidado muito especial para a gente não desgastar adjetivos e também para a gente não fazer justamente essa automatização, né? Que eu brinquei aqui com o neologismo chat GPTice. Por quê? Porque a gente pode simplesmente colar conteúdos diferentes em adjetivos que a gente formula e usa sem consciência. Então, usar adjetivação de maneira consciente. Gente, mais um ensinamento sábio de quem já viveu bem mais do que nós. E para terminar,
quero sugerir e pedir que a gente comece o mês de maio, gente, celebrando a cultura do encontro e do diálogo, que a gente tenha isso como legado. Um grande abraço a você e até semana que vem. Nos encontramos aqui já no mês de maio.